O Guilherme Derrite, ele é secretário de Segurança do Estado de São Paulo, licenciado. Neste momento, inclusive, lá no Estado de São Paulo, tem ocorrido alguns protestos das polícias militares e civis através de associações que os representam em sindicatos, porque o Derrite e o Tarcísio de Freitas tinham prometido várias coisas para essas categorias e não têm cumprido nada. Traduzindo, um egresso da Polícia Militar, o Derrite era militar da Rota, foi expulso por causa da sua alta taxa de letalidade. Ele chegou a dizer, inclusive, em certa entrevista, que um policial que se preze teria de ter pelo menos 3 homicídios nas costas para ser ali um bom policial em tese, né? Traduzindo, a política do Derrite é a política do atira primeiro, pergunta depois. Se foi morto na favela, é bandido. Se foi morto perto da favela e é preto, é bandido e estava indo levar droga ou comprar droga para vender para gente que é de fora da favela. Essa é a percepção basicamente que o Derrite e a sua trupe tem sobre a atuação de pessoas que vivem em comunidade. E é o que aconteceu. O governo apresentou um projeto que poderia passar evidentemente por algumas melhorias, afinal, quando o governo apresenta o projeto não está finalizado ali sem passar por discussão. Se não precisasse passar pela Câmara dos Deputados, o presidente ia lá, já sancionava e acabou. Então, quando o governo federal, o Poder Executivo, encaminha um projeto para o Poder Legislativo, ele encaminha para que o Poder Legislativo discuta e vote aquele projeto. Aquele projeto pode ser aprovado do jeito que veio, aquele projeto pode ser derrubado, aquele projeto pode ser revogado, aquele projeto pode ser alterado. No caso do Derrite, o que chamou muita a atenção da opinião pública é que ele foi escolhido pelo Hugo Mota para ser relator do PL antifacção e cerca de 3 horas aproximadamente depois que ele foi escolhido, ele já apresentou um texto substitutivo. E aqui eu estou frisando o nome do texto porque eu li hoje na minha participação lá na revista Fórum e li também em alguns comentários de internet, pessoas falando assim, Carlito, a gente tem de comemorar o que o texto passou do jeito que passou porque foi uma vitória para o governo. Eu vi no canal de uma pessoa, e eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, do campo da esquerda, essa pessoa dizendo que o texto votado foi o texto do governo e que maravilha que este texto foi aprovado. Na verdade, o texto aprovado não foi o texto do governo, foi a 6ª versão do texto do Derrite. Por quê? Como eu disse para vocês, o termo texto ou relatório que substitui o texto, né, que produz um texto substitutivo, o nome, gente, por si só já é autoexplicativo. Se o relator apresenta um texto substitutivo ao texto apresentado, o que é que a gente entende evidentemente que é? Que o texto elaborado, ele foi substituído por outro. E aí o texto do Derrite é um texto, meu amigo e minha amiga, que basicamente ajuda o crime organizado, enfraquece a Polícia Federal e cria uma anomalia jurídica, que basicamente vai ajudar o crime organizado. Mexe, inclusive, com algumas coisas que são direitos adquiridos, que não tem como você simplesmente revogar. Por exemplo, acaba com o auxílio reclusão. Eu já expliquei aqui em outras lives da Folha em Foco, mas vou explicar de novo. Eles inventam uma história de que todo preso no Brasil tem o recebimento do auxílio reclusão para a família, que é basicamente o pagamento de um salário mínimo para os familiares do indivíduo que está preso. Carlito, todo familiar de preso recebe auxílio reclusão? Não. Quem tem direito de receber o auxílio reclusão, Carlito? Só recebe auxílio reclusão o familiar de preso que, quando cometeu o crime, ele estava trabalhando com a carteira assinada, contribuindo com o FGTS e os tributos que são necessários do trabalhador contribuir junto com o patrão. Então, quando ele é preso, que cometeu o crime não foi a família, foi ele. A família, como fica sem ele para poder ajudar a sustentar a casa porque ele cometeu o crime, a família recebe um salário mínimo, mas só se ele estava trabalhando de carteira assinada quando cometeu o crime e foi preso. Carlito, se ele foi preso e não estava trabalhando de carteira assinada, a família recebe auxílio reclusão? Não recebe. E o que o Derrite fez, basicamente, uma das coisas que ele colocou, é que os familiares, por exemplo, não podem receber mais o auxílio reclusão. Traduzindo, o crime cometido pelo indivíduo agora passa para a família. A família agora passa a ter culpa pelo crime cometido pelo seu familiar. É basicamente isso que o Derrite tá fazendo aí nesse projeto. E aí, eu venho mostrando para vocês aqui, ó, esse quadro já tem algumas semanas. Essa imagem aí, ó. Carlito, o que é isso aqui? Isso aqui é o quadro do que a gente chama de correlação de forças no Senado e na Câmara do Congresso Nacional. Para quem não entende como é que funciona isso aqui, ó, eu elaborei esse gráfico e do lado de cá, né, do lado direito, vocês estão vendo aí a composição da Câmara. Toda essa parte azul que vocês estão vendo aí assim, ó, todo esse azul que vocês estão vendo aí assim, tá vendo?
esse azul inteiro é formado por políticos de direita. 75,2% dos deputados da Câmara dos Deputados são de direita. Do outro lado lá, vocês estão vendo ali, ou do outro lado lá, ó, tá vendo ali, ó? Que é o contrário assim, né? Vocês estão vendo? Do outro lado é o Senado. No Senado, o domínio da direita é ainda maior. Por que, Carlito, é ainda maior? A direita tem aproximadamente, no Senado, 80,2% das cadeiras. Quando a gente vai para números absolutos, está ali, ó. 386 deputados são de direita e 65 senadores são de direita. Por isso que eu tenho dito aqui que, matematicamente falando, esse desespero que alguns comunicadores do nosso campo têm espalhado por aí de que a extrema-direita vai conseguir 54 cadeiras em 2026 não faz sentido. Porque hoje a direita, essa direita aqui, ó, ela já é a maioria, tá? Ela já é a maioria, eles já têm 65 parlamentares no Senado. Já é mais que os 54. Quando você vai para a extrema-direita, aí você pega a extrema-direita e parlamentares que votam com a extrema-direita, ele já tem ali, a extrema-direita somada deve ter em torno ali de 25 senadores, tá? Aproximadamente, 25, 27, dependendo do cálculo, senadores. Somados à extrema-direita, mais a direita que vota sempre com a extrema-direita, eles devem ter em torno ali de 38 senadores. Então, eles podem chegar, pelo cálculo que eu fiz, inclusive com simulações, levando em conta as eleições de 2014, 2018, 2022 e a previsibilidade para 2026. Com a inteligência artificial, hoje você pode criar cenários de simulação matemáticas, né? Ou seja, eu não estou tirando informação do fiofó, eu estou falando de simulações que eu fiz. Pegando dados da eleição de 2014, da eleição de 2018, 22 e a previsão para 26. A previsão para 26 é que a extrema-direita, eu até tenho esse cálculo aqui, quer ver? Eu vou dizer para vocês exatamente. Ó. A previsão para 2026 é que a extrema-direita consiga ampliar sim a sua cadeira, mas nem de longe a extrema-direita chegaria a 54 cadeiras. Por quê? Das 25, 27 cadeiras que a extrema-direita tem hoje no Senado Federal, só 7 são do PL. Então, 7 do PL vão ser disputadas de novo, não só 7 do PL. O PL tem aproximadamente, acho que 12 ou 14 senadores no Senado Federal. E aí, dessas cadeiras que o PL tem, 7 estarão na disputa. Vários senadores do PL vão disputar a reeleição em 2026. Então, digamos que se tenha 27 senadores da direita, né, da direita bolsonarista ligada ao PL, menos 7, isso já cai para 20. E aí você pega ali, são 12 cadeiras da extrema-direita que os parlamentares vão ter de disputar. Então, dessas 25 ou 27 cadeiras, eles vão disputar ali, estarão disputando a vaga ali 12, sobrariam ali aproximadamente 13 ou 15 cadeiras para a extrema-direita. Das 54 que estarão na disputa. Então, destas 54 que estarão na disputa, 12 são de parlamentares de extrema-direita que irão disputar a reeleição. Então você já cai para 42. E aí nesta 42, você já analisa ali também o cálculo de estados como aqui em Sergipe, que as lideranças da pesquisa eleitoral para o Senado são Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, em primeiro, em algumas pesquisas, e Alessandro Vieira em segundo, em outras pesquisas. Na Bahia, você tem todos os candidatos apoiados pelo governo liderando. No Piauí, todos os candidatos ligados ao governo federal liderando. Em São Paulo, 2 cenários específicos, 2 primeiros cenários, senadores do campo da esquerda ou do campo progressista liderando. Quem seria, Carlito? São Paulo, primeiro cenário, Haddad e Simone Tebet para o Senado liderando. E no segundo cenário, Geraldo Alckmin junto com a ministra Marina Silva. Lá no sul do país, no estado do Rio Grande do Sul especificamente, em várias pesquisas aparecem a Manuela Dávila e o Pimenta liderando as pesquisas para o Senado pelo Rio Grande do Sul. Embora que no Rio Grande do Sul a gente já tem um senador que é o Paulo Paim, né? E aí lá em Santa Catarina, por conta dessa briga que está acontecendo entre a extrema-direita bolsonarista e a extrema-direita bolsonarista catarinense, existe a possibilidade do presidente nacional do Sebrae, o Décio Lima, ser eleito senador por Santa Catarina. Por quê, Carlito? Porque ele aparece em empate técnico com Carlos Bolsonaro, com como é o nome dela, meu Deus? A Carol Detone, e o Décio Lima aparece em empate técnico com os três. Ou com os dois, perdão, com Carlos Bolsonaro e Carol Detone. Então, quando eu digo para vocês que
para que a extrema-direita vença a eleição para o Senado e tenha 54 cadeiras, eles teriam de conquistar no mínimo 40 cadeiras na eleição do ano que vem. E não tem como eles conquistarem as 40 cadeiras, porque das 54 que serão disputadas, 12 já são de reeleição de senadores da extrema-direita. Então, das 54 já cai para 42. Por quê? Porque se eles reelegerem os 12 senadores, eles manterão a base dos 40 e dos 27. E aí, para chegar, isso se for 27, para chegar a 54, eles teriam de eleger mais 27. Então, na verdade, eles teriam de reeleger os 12 mais 27. Aí daria 41 para chegar em 54 cadeiras, porque eles teriam hoje entre 13 e 15. E eu fiz essa simulação aqui, inclusive com a inteligência artificial, em relação aos cálculos matemáticos, né? Não para prever o futuro, mas eu pedi aqui para ela, levando em consideração os dados da eleição de 2014, de 2018 e de 2026, e baseado nas últimas pesquisas eleitorais que nós tínhamos, qual a possibilidade do aumento da cadeira na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para a extrema-direita, por exemplo. Aqui, ó. Só para vocês terem noção. Senadores, o PP, o PL tem 14 senadores, o PP tem 6, os republicanos tem 4, o PSDB tem 3 e o Novo tem 1, certo? E aqui no cálculo que eu fiz aqui, por exemplo, com a inteligência artificial, ele traz aqui para mim, ó, que a possibilidade de ampliação das cadeiras é o seguinte: eles poderiam chegar, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui qual que é a primeira chance. Eles poderiam chegar a eleger mais 16 cadeiras, tá? Eles poderiam eleger mais 16 cadeiras, e aí na projeção que eu fiz aqui, na melhor das hipóteses, a extrema-direita teria entre 42 e 44 cadeiras. Carlito, mas já não seria um avanço para a extrema-direita? Entre aspas, né? Por quê? Porque hoje ele já tem ali, só de quem é extrema-direita mesmo, aproximadamente 25 a 27 cadeiras, e quem vota com frequência com ele chega a 38. Então, na prática, aumentaria 5 ou 6 cadeiras. E aí eu fiz questão de citar essa correlação de forças, por quê? Porque na aprovação que a gente teve aqui no Senado, né? A gente teve a aprovação no Senado ontem, olha como é que foi a votação, ó. Tá ali, ó. 370 senadores votando favoráveis, deputados votando favoráveis ao PL antifacção, e 110 deputados, não senadores, né, deputados votando contrários. Como eu disse, tem alguns canais de esquerda dizendo aí que não, que bom, que foi o projeto do governo que foi aprovado, não foi o texto do governo. Você pode provar, Carlito? Bom, basta observar a votação. Como é que o texto aprovado foi o texto do governo, se dos 67 deputados do PT, 65 votaram contra? Os deputados do PT estariam votando contra o próprio texto do Partido dos Trabalhadores, feito através do governo federal, do Poder Executivo? Não. Como o Haddad, inclusive, lembrou e citou aqui, ó, o Haddad falou sobre isso, não sei se eu trouxe aqui para mostrar para vocês, mas está aqui, ó. Projeto antifacção aprovado na Câmara, asfixia a PF e Receita Federal, diz Haddad. PF também citou aqui, ó, em outros momentos que eu trouxe aqui também, em outros materiais que eu trouxe, que essa atuação do DERIT descapitaliza a Polícia Federal. Por quê? Porque vários recursos que eram destinados para a Polícia Federal vão para outros lugares nesse momento. Então vocês entenderam como é que é importante a gente saber analisar a política? Às vezes eu acho que tem um desdenho em relação ao que a gente busca fazer aqui, porque vai uma pessoa que tem um canal lá que é muito maior que o meu, aí fala uma coisa, chega alguém aqui e comenta: Carlito, você viu que a produtora fulana falou isso? Você viu que o produtor cicrano falou isso? E às vezes, gente, eu não estou desmerecendo a análise da outra pessoa, mas às vezes a outra pessoa ela não tem conhecimento na área de política. Ela analisa a política, ou ele, né, dependendo do veículo que vocês trazem aqui pra gente falar, pra gente comentar às vezes, ela analisa a política basicamente pelas percepções. Por exemplo, um advogado pode analisar a política? Pode. Um professor de história pode analisar a política? Pode. Um sociólogo pode analisar a política? Pode. Um filósofo pode analisar a política? Pode. Um gari pode analisar a política? Pode. Qualquer pessoa pode analisar a política. Mas existem, evidentemente, tipos de analistas que conseguem desenvolver, tecnicamente falando, porque estudaram ou porque desenvolveram técnicas, para chegar a resultados com acertos maiores. Por quê? Porque você não se faz na política previsão meramente.
como muita gente cita por aí. Aqui no canal da Folha em Foco, lá no canal do Historiador, eu não faço previsão, eu faço análise política. A gente tem uma alta taxa de acerto? Tem. Ali entre 85% e 90%. Desde 2018 para cá, que foi quando eu comecei a publicar as minhas análises, né? Antes eu falava só de política, mas sem fazer diretamente análise. De 2018 para cá, a gente tem uma taxa de acerto de 85% a 90%, talvez até um pouco mais que isso. E a gente fala da correlação de forças e as pessoas ignoram, mas está aqui, ó. A correlação de forças está aqui, ó. Por que eu estou dizendo que está aqui? Porque se a direita tem 386 deputados e a esquerda tem 127, e você pega um projeto desse, e se tem 370 votos favoráveis e 110 votos contrários, o que a gente entende é que o quê? Que a correlação de forças da extrema-direita e da direita venceu. O projeto vai passar, evidentemente, por modificação no Senado. O relator lá é o Alessandro Vieira, que estranhamente está pegando um monte de relatoria. Eu não entendi qual que é a do Senado com o Alessandro Vieira, né? Várias relatorias estão caindo na mão dele. Várias. Ele pegou a relatoria na CCJ lá da PEC da bandidagem, pegou agora a relatoria da CPI do crime organizado, pegou a relatoria do PL antifacção. Tá parecendo uma campanha para ajudar a reeleger o Alessandro aqui em Sergipe como super-herói da segurança pública, ou do cara que combate o crime organizado. Tá muito estranho isso, mas enfim. E aí o que é que a gente consegue entender? Que a correlação de forças, ela continua existindo. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Olha lá, ó. PL, dos 86 deputados, 80 votaram favoráveis, 2 votaram contrário e 4 estavam ausentes. Do PT, 65, dos 67, 65 votaram favoráveis, 2 estavam ausentes. Do União Brasil, dos 59 deputados, 54 votaram favoráveis, 1 contra e 4 ausentes. Do PP, 47 favoráveis, 1 contra e 1 ausente. Dos 49 deputados. Do PSD, aí você vê o PSB. O PDT, que eu não entendi do PDT aqui, qual que foi do PDT? Eu não quero acreditar que essa atuação do PDT tem a ver com a CPI do INSS e com a prisão do Stefanuto e por ele ter sido indicado do Carlos Lupe. Eu conheço o ministro Carlos Lupe, tenho uma relação próxima com ele, respeito ele, mas espero que não seja por isso, tá? Espero que não seja por isso. E esse projeto, meu amigo e minha amiga, macula o futuro do combate ao crime organizado. Só para vocês terem noção, por exemplo, a Receita Federal deixou claro que imagina que hoje o criminoso que é investigado, a polícia pode fazer, a justiça pode fazer o bloqueio dos bens dele, né? Como a gente viu acontecendo na Operação Carbono Oculto que chegou lá na Faria Lima. Pelo projeto do DERIT, os bens só poderão ser apreendidos depois do transitado em julgado. Ou seja, enquanto isso, os réus podem vender o seu patrimônio, dissolver o seu patrimônio, e a gente não consegue recuperar mais nada. Olha esse caso agora do Banco Master, que o proprietário poderia estar dissolvendo o patrimônio também. Só do estado do Rio de Janeiro foi um prejuízo de 1 bilhão, que mesmo o Tribunal de Contas do Estado dizendo para Cláudio Castro não fazer investimento, ele fez. Quem vai devolver esse prejuízo agora para o servidor e para a população do estado do Rio de Janeiro? Porque, segundo informações de alguns veículos, a linha de crédito, inclusive, que o Cláudio Castro aceitou investir, não estava salvaguardada no fundo garantidor. Ou seja, o dinheiro pode ter sumido. Então, assim, essa votação da Câmara de ontem só consolida aquilo que a gente vem falando sobre correlação de forças. Você não precisa acreditar. Os dados estão na tela aí, ó. Você não precisa acreditar, os dados estão na tela aí, ó. 386 deputados de direita, 110 deputados, 127 deputados de esquerda. Aí como é que acontece a votação? 370 votos favoráveis ao projeto, 110 contra. Precisa desenhar muito para entender o que está acontecendo. Correlação de forças. Dá para mudar isso? Dá. Quando? No ano que vem. Escolhendo deputados e senadores do campo da esquerda.